Eu anotei aqui uma listinha para eu não esquecer nada que eu considero importante para falar para vocês. Meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 aqui na cidade de Belo Horizonte, e a gente sabe que é a realidade de muitos engenheiros devido ao desemprego. E acima disso tudo, eu formei em engenharia civil na UFMG. Então o governo investiu em mim, investiu altíssimo, e hoje eu trabalho como motorista de aplicativo. Essa é uma realidade triste, mas eu acho que eu tenho muito para agregar e eu quero contar um pouco da minha história para vocês entenderem porque, como candidato a vereador e representando a mobilidade urbana, devido ao meu trabalho como motorista de aplicativo, eu posso ajudar a Sendi e ser ajudado através do trabalho de vocês e de todos os órgãos que estão aqui presentes, tá bom? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu formei em 2014 lá na UFMG e eu tive a honra de trabalhar no CAD. Eu fui engenheiro do CAD, eu sou técnico em edificações antes de me tornar engenheiro. Eu fui engenheiro dentro da obra da faculdade que eu me formei, eu tenho um grande orgulho disso. De sala de aulas e auditórios ali, eu fui engenheiro de planejamento para replanejar a obra e fazer com que ela acontecesse dentro do prazo, que aquela obra sofreu diversos atrasos. E antes disso tudo eu trabalhei com cálculo de barragens, igual dessa de Brumadinho que caiu. Trabalhei com cálculo de estruturas e filtros de barragens. Então eu entendo o quão absurdo foi aquilo ali ter acontecido. Você vê como os engenheiros foram negligentes e falta conhecimento e até vontade para aquilo ali acontecesse. E trabalhei na direcional e trabalhei com obras também públicas. Essa da engenharia, apesar de eu trabalhar numa empresa privada, ela respondia à obra pública. E por isso eu anotei uns tópicos aqui, porque eu não quero me esquecer em relação a esse tipo de coisa. Por eu ter trabalhado com obra pública ali como engenheiro e lidando com funcionários que fiscalizavam a minha obra e eu lá prestava contas, eles prestavam conta e tudo acontecia ali, eu percebi o quão difícil é o trabalho do funcionário de órgãos públicos como tem aqui presente. O que eu vejo ali é que você sofre pressão política, isso é muito forte que acontece. Você sofre pressão, eu até anotei aqui, porque eu acho tão importante o tipo de pressão que eu entendi que vocês sofrem. A sobrecarga de trabalho, inclusive, é muito alta. Eu vi isso muito ali. Vários engenheiros trabalhando e todos sempre muito ocupados e não dando conta da demanda do trabalho. Alguns projetos que eu pegava ali, como eu era engenheiro de planejamento, faltava informação, faltava detalhe. Muitas vezes eu chegava para executar e eu não tinha essa informação, os engenheiros públicos não tinham essa informação. Então era muito triste, muito ruim. Pressão de prazo, de liberação de pagamento, para quando eu estava do outro lado da moeda dos funcionários públicos, a pressão de pagamento, a gente queria receber e vocês tinham que fazer acontecer, e isso era muito difícil, complicado, e a pressão da engenharia era muito forte. E eu, engenheiro naquela obra, não era o único, era uma obra de mais de 50 milhões, eu contava com analistas trabalhando comigo, que eram engenheiros formados. Então a questão dos analistas é muito séria, eram pessoas que ganhavam às vezes 3, 4 vezes menos do que eu, e o cara estava me dando suporte, às vezes exercendo o mesmo trabalho que eu estava fazendo ali dentro. Eu fui parar como motorista de aplicativo, porque no ano de 2016 eu sofri o primeiro desemprego. Em 2015 todo mundo sabe da crise que a engenharia sofreu. Em 2016 eu fiquei desempregado. Comecei a trabalhar como motorista de aplicativo e montei minha empresa de projetos, que eu trabalhei com instalação elétrica também. Então eu fazia projetos elétricos junto com 2 engenheiros que faziam projetos hidráulicos e de fundação e tudo mais. E nós fundamos nossa empresa. Eu já trabalhava como motorista de aplicativo até ela já dar certo. E depois eu arrumei emprego na obra da UFMG para concluir aquela obra e replanejar. E desde então eu descobri, mesmo nessa trajetória minha, começando lá em 2008 como técnico em edificações, que engenharia para mim não dava mais. O jeito que acontecia a engenharia não dava mais. E eu vi uma válvula de escape através do motorista de aplicativo, que era o quê? Nem sempre é salário, mas é liberdade de poder trabalhar o dia e o horário que eu quero para eu poder empreender e fazer o tipo de negócio. E como motorista de aplicativo eu pude fazer isso e eu acabei migrando para o ramo da internet. O que aconteceu? Hoje eu tenho o maior canal para motorista de aplicativo daqui de Minas Gerais, tem mais de 200 mil inscritos. Eu tenho 2 Instagram com mais de 70 mil, outro com mais de 40 mil, tudo focado em motorista de aplicativo. E eu sinto na pele a realidade e os problemas da mobilidade urbana dessa cidade. Eu amo Belo Horizonte, eu sou nascido e criado aqui e eu quero transformar a mobilidade dessa cidade como engenheiro civil. Que engenharia está em tudo, como já foi falado aqui por alguns de vocês. Está nesse microfone, está no som, está nesse prédio que nós estamos, está na cadeira que vocês estão sentados, está no esgoto, na água que você bebe, que você toma banho, na energia elétrica, está exatamente em tudo. Então, o engenheiro ele é extremamente qualificado para trabalhar com a cidade.
e eu quero mexer com a mobilidade urbana, porque além de engenheiro, eu sou motorista de aplicativo e eu acho que uma mão lava a outra. A Senge pode me ajudar assim como eu posso ajudar a Senge. O que isso significa? Que eu entendo a responsabilidade dada às pressões políticas e tudo que eu falei aqui para vocês. Eu quero dar uma abertura como engenheiro, motorista de aplicativo. Meu foco, eu tenho até aqui algumas propostas, em trabalhar com a mobilidade urbana. Eu tenho alguns projetos, eu vejo alguns absurdos acontecendo, igual, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, parece que a gente vai na contramão. Sei que não é cargo do vereador, mas a gente vai na contramão do que deveria acontecer. Nós tivemos um engenheiro ambientalista aqui, e hoje a gente, ao invés de dar isenção de IPVA para carros híbridos elétricos, começaram a taxar a moto elétrica em 2% de IPVA. Pô. Então, assim, é na contramão da poluição, é na contramão de tudo. Ao invés de dar isenção para incentivar esse tipo de transporte, a gente taxa. Quer sugar, quer ganhar dinheiro, sendo que, na verdade, você tem que incentivar esse tipo de coisa. E como motorista de aplicativo, a gente mudou a mobilidade urbana desse país. Quem conhece sabe, o metrô hoje é 5,50. Uma tarifa mínima para o motorista de aplicativo. Hoje tem corrida que toca para o motorista receber R$ 3,67, R$ 3,50. Isso não paga nenhum combustível, que é mais de R$ 6,00, é R$ 6,59 você acha combustível. Então, o trabalho do motorista que mudou a mobilidade urbana desse país foi totalmente degradado aqui. O que aconteceu? Quando começou as tarifas eram umas, hoje nós vemos os aplicativos que não estão nada preocupados, só querem sugar. Uma multinacional como a Uber traz o dinheiro, pega o dinheiro do motorista e leva para fora, tem IPO aberto na Bolsa de Valores, 99, tudo suga o motorista, e o governo quer entrar e quer taxar. Eu comecei a entrar nessa parte de política lá em 2018, quando tentaram regulamentar o trabalho do motorista de aplicativo aqui. Eu fiz uma luta porque era uma regulamentação ridícula, e agora está tendo uma regulamentação federal. E essa regulamentação federal quer taxar o motorista de aplicativo em 27,5%, ou seja, já não sobra dinheiro, o governo ainda quer meter a mão. E qual o benefício? Não tem nenhum benefício. Então a ideia da minha candidatura é melhorar a vida do motorista de aplicativo. Tem muito a ser melhorado, tem muito a que lutar contra essa regulamentação federal para que eles entendam o lado do motorista, e pela mobilidade urbana, que eu vejo o seguinte: alguns dos meus projetos, por exemplo, eu viso uma melhoria na rodoviária. Vou citar de exemplo. Hoje você vai parar lá na rodoviária de Belo Horizonte, se você estacionar lá, você toma multa. Mas eu já tive que parar em fila dupla, falo isso por experiência, porque tinha taxista estacionado lá no lugar de embarque e desembarque. Aliás, lugar de desembarque. Porque para motorista de aplicativo, se ele embarcar no local de desembarque, ele toma multa. Então criaram uma outra área no subsolo ali para o motorista embarcar passageiro, e quando o motorista chega lá, o passageiro não tem nenhuma orientação, rola cancelamento, perde tempo, e se ele para na área de cima em fila dupla, toma multa, e os taxistas estão lá estacionados, parece que a regra não serve para todos. Então tem que mexer para trazer dignidade para quem vem de fora e quer solicitar um carro de aplicativo, e para o motorista de aplicativo que quer trabalhar com dignidade. Não temos área de embarque e desembarque, não tem ninguém entendendo que ali são trabalhadores que querem parar e levar a mobilidade para o passageiro e buscar o seu trabalho. Antes o ônibus R$ 5,00, o metrô R$ 5,50, aquele metrô ridículo que nós temos aqui em Belo Horizonte, super caro, que não leva de nada a lugar nenhum, e o cara precisa do aplicativo. O passageiro precisa, eu tenho certeza que todo mundo conhece, ou usa, ou trabalha com o aplicativo por aqui, e sabe da importância que nós temos, nós motoristas de aplicativo. E quando o nosso trabalho está degradado, ele tende a piorar. Mudamos a mobilidade do país, mas a cidade faz vista grossa e nunca entendeu como que a gente funciona e não faz nada pelo motorista. E esse trabalho está indo por água abaixo. Esse é um dos motivos que eu me candidatei a vereador, para representar uma classe, e tendo a formação de engenheiro civil, eu sinto que eu posso agregar não só para dar dignidade e evoluir o trabalho do motorista de aplicativo, porque se você pensar, pessoas venderam o carro para usar aplicativo. Isso é super comum. Então, o trânsito super cheio, ele diminui, porque 5 pessoas a menos num carro, indo e voltando por centro todos os dias, é um carro de aplicativo fazendo essa viagem. Então, é menos carro. Então, isso é uma evolução que vem acontecendo, mas esse trabalho tende a acabar se nada for feito. E o meu trabalho, o meu pensamento é em cima disso tudo. Alguns dos meus projetos, que eu sei que já existem em várias cidades, aqui eu estou tentando ser bem sucinto para não extrapolar o tempo, por exemplo, usar os motoristas de aplicativo que trabalham por aí, para que ele possa, viu um problema ali de obra da cidade, ele manda uma foto, manda um aplicativo no meio de comunicação ali, e a gente faz a fiscalização, a gente vai lá e faz o pedido para que isso tudo aconteça. Eu quero dar abertura ao diálogo, com os órgãos, com vocês aqui, sabendo que se eu for eleito, eu enxergo a classe com o tamanho da importância que os engenheiros têm,
e eu acho que eu posso oferecer para vocês, assim como vocês podem oferecer de volta para mim, para que eu trabalhe na mobilidade urbana e na dignidade dos motoristas de aplicativo. Obrigado, fechei os 10 minutos certinho.